Na primeira partida da seleção brasileira na Arena Pernambuco, um Brasil e Uruguai como manda a tradição das duas seleções. De um lado, Neymar, do outro, Luís Soares, que não atuava pela Celeste desde a Copa do Mundo, após longa suspensão imposta pela FIFA. O confronto registrou o recorde de público, com 45.010 torcedores, sendo 43.898 pagantes e 1.112 gratuidades, batendo assim o público de Sport São Paulo pela Série A do ano passado. Porém, muitos torcedores nem haviam chegado à Arena Pernambuco quando o Brasil abriu o placar, graças aos engarrafamentos nas vias que dão acesso ao estádio. Antes da partida, a movimentação do lado de fora do estádio era grande, e questionados sobre a expectativa para a partida e qual seria o placar do duelo, os torcedores falaram o seguinte: 2-0 Brasil, 2 gols do Neymar. 2-0, Neymar e Williams. 3-0. Placar 2-1, 2 de Neymar, 1 de Soares. 4-1. 3-1. 2 de Neymar e 1 de Soares. E o outro eu deixo qualquer jogador do Brasil fazer. E mesmo com todos os palpites positivos para a nossa seleção canarinha, o justo empate em 2-2 também fez os brasileiros e os uruguaios compartilharem um sentimento de frustração. Os donos da casa, pelo bom início, os visitantes, pela reação na segunda etapa. O cronômetro não havia completado o primeiro minuto quando William fez uma boa jogada pela direita e serviu Douglas Costa aos 40 segundos de jogo. O segundo gol saiu em uma jogada de Neymar. O atacante achou Renato Augusto com um passe que cortou a defesa uruguaia. O camisa 8 completou o serviço, driblando Muslera e estufando as redes. Tudo isso com apenas 25 minutos. Alvo de muitas críticas, o sistema defensivo brasileiro falhou novamente. E em uma jogada dessas falhas, Sanches ajeitou para Cavani estufar as redes de Alisson. O gol recolocou a Celeste no jogo. Já na segunda etapa, logo aos 2 minutos, Soares, aproveitando o espaço cedido por Davi Luiz, chutou para empatar e manter sua média na Arena Pernambuco. Em 3 jogos no estádio, esse foi o 4º gol. Antes havia marcado contra a Espanha e Tahiti na Copa das Confederações. E foi o Uruguai que teve a chance do checkmate. Após uma nova falha de Davi Luiz, Soares entrou livre, frente a frente com Alisson. Mas o goleiro do Internacional virou uma parede e fez a defesa da partida, evitando o pior. Com o empate, o Brasil segue na terceira colocação das eliminatórias com 8 pontos, enquanto a equipe uruguaia ocupa a segunda colocação com 10. Sobre a queda de rendimento, os jogadores brasileiros falaram o seguinte: um fator que foi complicado pra gente, que a gente sofreu o gol no momento que a gente estava bem na partida, num lance atípico, né, deles, uma jogada que eles conseguiram vir para a lateral, onde a gente estava fechando todos os espaços, numa bola alçada na área. O jogador ainda acabou errando o cabeceio e sobrou para o Cavani, conseguiu fazer o gol. São jogadores que finalizam muito bem. Como eu falei ali, o jogo estava na nossa mão ali, começamos muito bem, com 2-0, poderíamos ter controlado melhor o jogo. E, infelizmente acabamos tomando um empate, a gente sai triste pelo fato que a gente estava com o jogo na nossa mão. Tomamos gols que podíamos evitar, sabemos a dificuldade que é as eliminatórias, sabíamos que eles tinham jogadores perigosos na frente, tínhamos que tentar da melhor forma evitar o espaço, evitar momento de desatenção, e isso não foi possível. Agora levantar a cabeça, todos têm que estar cientes que temos que melhorar e temos que fazer o nosso melhor nesse próximo jogo para buscar o resultado positivo. Pelo lado celeste, os uruguaios falaram também. No, creo que ellos hicieron un desgaste en el primer tiempo, fue un tiempo para cada uno. Ellos hicieron un desgaste, por momento estuvo muy chato el partido fue, pero después creo que nosotros con la rebeldía de ir a buscar los 3 puntos, ir a buscar el empate y después del empate los 3 puntos, creo que se generó un partido muy dinámico. Y fue un partido lindo de jugar, un buen clásico, y bueno, la verdad que las sensaciones que quedan son positivas y ahora descansar y pensar en Perú. Sí, uno sabe que iba a ser más que complicado después de tanto tiempo sin jugar en la selección, pero era consciente que tenía que demostrar de que por algo había recibido tanto cariño, y bueno, demostrar. Hoy se dio con un gol, pero lo importante es que el equipo no perdió, sigue dejando esa huella de um equipo aguerrido e que o Uruguai não depende de nadie, não? O empate manteve a invencibilidade da seleção em solo pernambucano, mas encerra uma sequência de 8 vitórias seguidas do Brasil no estádio, iniciada justamente contra o Uruguai, em um amistoso em 1985 no Arruda. E após um jogo dessa grandeza,
onde muitos acham que foi o maior jogo da história de Pernambuco, o que fica são as lembranças.